Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Obrigado por você estar conosco aqui no canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixar um gostei, um joinha, um like neste vídeo. E que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste 13º domingo do tempo comum, dia 26 de junho. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ele estava indo em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, e eles se colocaram a caminho. Estavam entrando num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não o receberam. Quantas pessoas, infelizmente, não têm esse coração aberto para receber Jesus? E aí nós vemos logo depois, vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para destruir essas pessoas? E aí Jesus os repreendeu. Não é esse o sentido do reino de Deus. Você tem que ter a liberdade para acolher. O reino de Deus não deve ser imposto, forçado. Olha, ou você acolhe Jesus, ou então vamos descer fogo do céu para destruir você. Não é assim. Deve ser uma opção livre, uma opção amorosa. Assim como Jesus continuou o seu caminho e a primeira pessoa, porque São Lucas nos apresenta 3 homens que pretendem seguir o Senhor. E o primeiro então se aproxima de Jesus enquanto eles estavam caminhando nessa viagem para Jerusalém e para o Calvário. E as disposições daquele discípulo parecem excelentes. Eu vou te seguir aonde quer que o Senhor vá, ele fala ao mestre. E diante dessa atitude de abertura, de generosidade, o Senhor quer deixar claro que tipo de vida o espera. Que ele iria seguir o Senhor
E a missão de Cristo implica em um ir e vir constante, uma atividade incessante no anúncio do Evangelho, no anúncio da palavra de Deus, que eles não iriam ter onde reclinar a cabeça, não iriam ficar numa situação cômoda de chegar num lugar e reclinar a cabeça. O objetivo principal era ir e vir, como Jesus estava sempre indo em direção às pessoas, aos povoados. Essa é a missão do discípulo de Cristo, de levar o Evangelho, a sua palavra, o seu reino, e não tem onde reclinar a cabeça. Assim deve ser a vida daqueles que o seguem, devem estar desprendidos das coisas e a disponibilidade deve ser completa, total. E nós vemos aqui na segunda pessoa, um segundo homem que se aproxima de Jesus, só que é o próprio Jesus que o chama, disse: segue-me. E esse possível discípulo que é convidado a seguir de perto o Senhor, ele quer corresponder à chamada, mas não imediatamente. Ele pensa numa outra ocasião mais oportuna, porque tem um assunto familiar que o retém. Ele não percebe que quando Deus chama, esse é o momento mais oportuno. Ainda que aos olhos humanos, as circunstâncias que o rodeiam possam se encontrar, ele pode até encontrar razões boas para adiar essa entrega a Deus. Mas Deus tem planos mais altos para os seus discípulos, para aqueles que aparentemente seriam prejudicados pela sua partida. Portanto, essa disponibilidade dos que seguem o Senhor deve ser hoje, deve ser imediata. Nós não podemos ficar colocando barreiras, desculpas, deixar para depois. Ah não, mas agora, né? Agora não é o momento. Quando eu tiver mais tempo, agora eu estou trabalhando tanto, tenho tantos projetos, e aí a gente vai adiando. Quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo, aí eu posso conhecer mais o Senhor, me aproximar mais dele. A gente cria, né? Até como uma desculpa boa, né? Uma desculpa aos olhos humanos são desculpas boas, porque não, a pessoa vai trabalhar, é algo nobre, mas nós nos esquecemos que nós temos que ter esta disponibilidade de ouvir essa chamada do Senhor. E não é que a gente vai deixar de trabalhar, não. Teremos este convite seguindo o Senhor e continuamos a fazer os nossos afazeres, os nossos trabalhos, só que com um sentido novo, de amar a Deus, de crescer em santidade. Claro, temos aqui também diversos chamados, aqueles que são chamados ao sacerdócio para serem padres. E aí eles têm que se entregar plenamente, têm que abandonar a família. Sim, a vocação, o chamado exige algumas renúncias, traz consigo esse serviço que a pessoa tem que se doar a Deus e aos homens, aos seus irmãos e irmãs. Então, dependendo do chamado de cada um tem o seu chamado, a entrega vai ser mais exigente, mais total. Mas vamos continuar aqui refletindo esse santo evangelho desse segundo homem que ficou adiando essa entrega a Cristo, que passa ao seu lado, deixar para depois, para mais tarde. Só que pode acontecer que quando a gente tentar alcançá-lo novamente, a gente já não mais encontra o Senhor. E o Senhor continua o seu caminho. É grave ceder à tentação desse adiamento, quando Cristo nos pede uma dedicação total. E agora, neste momento, Deus chama cada um de nós nas circunstâncias da nossa vida. Vamos hoje rezar e refletir, pensar, fazer esse exame de consciência. Será que estamos correspondendo com prontidão, com desprendimento, sem colocar condições para este chamado com que Cristo nos chamou? E o terceiro homem, o terceiro discípulo que nós vemos aqui no Evangelho de hoje, apenas São Lucas o menciona. Diz que esse homem ele quis voltar para se despedir dos seus familiares. Talvez ele desejasse passar uns dias, os últimos ali com seus familiares. Parecia já ter posto a mão no arado, estar decidido a seguir o Mestre,
mas a chamada do Senhor é sempre urgente, é para hoje, porque a messe é grande e os operários, os trabalhadores são poucos. Então, Jesus quis nos ensinar o quê? Que se entreter, olhar para trás, olhar para a vida antiga, a vida do pecado. Jesus diz: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Este que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Portanto, nós temos que ser fiéis, temos que ser perseverantes, felizes. É preciso que a gente tenha sempre os olhos fixos em Jesus, como um corredor que, uma vez que iniciou a corrida, ele não fica distraído com nada à sua volta. A única coisa que interessa a ele é a meta, é a chegada. E assim também a nossa meta é o céu. Não podemos ficar olhando para trás, pensando nos pecados antigos, a vida que eu levava. Ou como o agricultor que fixa um ponto de referência depois que ele está dirigindo ali o arado para esse ponto, e se ele olha para trás, o sulco ele sai torto. Por isso que Jesus faz esta comparação, que quem põe a mão no arado e olha para trás acaba se perdendo. Nós temos que olhar sempre para frente, para Jesus. Mas aí pode acontecer a tentação da gente ficar pensando: mas será que eu tenho capacidade para isso? Eu tenho outros compromissos. Eu tenho que estudar, eu tenho a minha família, eu tenho que cuidar dos problemas econômicos da minha casa. E aí isso você acaba se desanimando. Então, fique firme, porque Deus não chama os prontos, aqueles que estão capacitados, mas Ele vai capacitando dia a dia os escolhidos. Por isso, você que é chamado, você não está pronto. Você é chamado e no dia a dia o Senhor vai te preparando, vai te moldando, vai refazendo o seu coração. Sim, o Senhor nos pega pelas mãos e vai nos preparando, nos moldando, nos tornando a sua imagem e semelhança, para que a gente vá crescendo de fé em fé, santidade em santidade, degrau a degrau, amor a amor. É assim o nosso caminho, não estamos prontos. E o Senhor quer ir nos dirigindo, ir nos guiando a todos os momentos. Portanto, vamos dizer hoje ao Senhor que nós queremos ser fiéis, que não desejamos outra coisa na vida senão segui-lo de perto nas horas boas, nas horas más, em todos os momentos. Que a Virgem Maria, ela que foi fiel à sua missão, nossa Santa Mãe, nos auxilie sempre em nosso caminho de fidelidade ao Senhor. E este conteúdo te agradou, te fez bem, te fez se aproximar mais de Deus? Então não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, o seu joinha, o seu gostei e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!